O DRM, o canal dos livros apócrifos. Até quase não saiu, né? Bom dia, gente. Eu sempre gravo esse vídeo pela manhã, porque é mais tranquilo, é mais calmo e a gente pode falar muito com vocês. Então, nós estamos chegando ao final dos tempos, né? Ao final de tudo. E nós queríamos trazer para vocês, trazer a baila, trazer a lume, né, as escrituras, sejam elas adulteradas, sejam elas fraudadas, como muitos estão falando, chamando até de satânica, né, como alguns youtubers chamam, mas ela é bem a escritura, né, não a Bíblia em si, né, que ela foi adulterada, mexida. Mas o nome tá aí, ó. O nome é esse aqui, ó. O nome é Yahushua, certo? O nome é Yahushua e esse nome é inconfundível, esse nome. Aí ele alerta sobre os falsos profetas. Presta atenção, existe um alerta sobre os falsos profetas e os falsos mestres, os enganadores. Vocês têm que ficar bem atento a isso. São duas coisas diferentes, são distintas. O que é falso profeta? Falso profeta é aquele camarada que prega dizendo-se em nome do Salvador e ele faz falsas profecias. Ou seja, ele inventa um montão de história. Nós tivemos aí há pouco tempo muitas religiões, né, que prometem, né, a vinda do nosso Salvador, a volta dele, marcam dias para ele vir e ele não vem. Aí adia esse dia e ele já vem outro dia. Então isso é uma falsa profecia. É uma profecia que vai enganar as pessoas, vai deixar uma esperança no coração das pessoas. É uma profecia que é mentirosa. Aí ele veio falando assim, olha, cuidado com os falsos profetas. Então, assim, Yahushua já mandou uma letra, né? Para vocês se acautelar, para vocês tomar cuidado com nem tudo que reluz é ouro. E nem todo mundo que fala de Yahushua é de Yahushua. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Nem todo mundo que fala assim, Senhor, Senhor, entrará no céu. Nem todo mundo que fala de Yahushua é de Yahushua. Nem todo mundo que está aqui está pregando uma palavra bonita, até com boas palavras, com bons ensinamentos, ele é de Yahushua. Vê se você entende. Ele está falando, mas ele não é. O interior dele, o homem, eu dele, é um falso homem. Preste atenção no que Yahushua vai dizer, ó. Cuidado com os falsos profetas. Você tem que tomar cuidado, gente. Você tem que abrir os olhos. Porque, às vezes, por exemplo, eles vêm arrebanhando multidões. Mas ele é falso. Mas ele é falso por quê? Porque ele é um fariseu. O fariseu era uma classe de político religioso que jogavam, eram manipuladores, né, da lei de Moisés, que é uma lei muito extensa, né, muita extensa. Então, eles sabiam detalhadamente sobre a lei de Moisés, como muitos profetas dos tempos atuais. Eles conhecem muito bem, eles manejam muito bem a palavra. E aí eles acabam deturpando a palavra em seu benefício, em seu pensamento. Vamos supor que eu aqui pudesse pegar a palavra e usar a palavra com segundas intenções. Ou seja, todos nós que a gente começa a estudar um pouco, então a gente sabe que existem técnicas, né? Técnicas avançadas de treinamento, né? De treinamento coach, né? São líder coaches. Eles fazem treinamento coach e aí eles manuseiam bem a palavra. A maioria dos pastores estão fazendo, os mais elitizados, eles fazem o curso coach. Inclusive eu trabalhava num shopping, aqui estava trabalhando há pouco tempo no shopping na Barra da Tijuca. E lá tem um curso só de coach. E até conversei com um pastor, e ele estava conversando comigo, não, eu sou pastor, e eu preciso melhorar a minha didática.
Então tem muitos que não são pastores, mas que manejam bem a palavra e sabem bem, eles utilizam-se da forma mais perigosa, né, do manejo da palavra. Eles sabem manipular a ideia, porque uma coisa é eu chegar aqui na frente de vocês e estar conversando com todos vocês e falar, por exemplo, Arrojo alerta sobre os falsos profetas, e eu acusar qualquer pessoa como falso profeta. A outra coisa é eu induzir você, eu conduzir você para dizer que você, que a pessoa é um falso profeta. Não sei se vocês estão entendendo. Eu vou conduzir, por exemplo, Arrojo alerta sobre falso profeta. Então eu, nesse meio de Arrojo, eu começo a falar de coisas, por exemplo, da Bíblia. Vou dar um exemplo bem claro para você, da Bíblia Imaculada de Escritura. Eu sei, Denilson, que essa Bíblia Imaculada, todas as Bíblias, todos os livros, todos, eles foram adulterados, eles foram mexidos intencionalmente, a gente sabe disso. Mas eu pego alguma palavra dessa Bíblia, agora que vocês estão vendo aqui, e eu faço com que, eu deixo entender, eu não falo diretamente para você a mensagem, eu te dou alguns caminhos para você pensar daquela forma. Na verdade, eu sou um aliciador, um manipulador, eu sou um narcisista. O narcisista, ele tem essa facilidade e ele não se dá por vencido por nada, ele é doente. Então a gente tem que ter muito cuidado, por isso que Arrojo falou, cuidado com os falsos profetas. Aí ele diz assim, ó, ele vem a vocês disfarçado de ovelha. Olha aí, ó. Ele vem disfarçado de ovelhas. Mas aí vem o detalhe, ó, o detalhe mais importante desse trecho aqui, ó. Mas, ó, aqui, pessoal, ó, olha aqui, ó. Ó, vou frisar bastante para vocês verem o nome. Mas interiormente, você está entendendo o que eu estou te falando? Mas interiormente, interior, cabeça, a intenção da pessoa, interiormente, são, o que eles são? Eles são lobos. Ó, aqui, ó, eles são lobos devoradores. Forte isso, né, Denilson? É, muito forte. E o que eu faço para que eu não possa ser um falso mestre? Ou um falso profeta? O que eu faço? O que eu, Denilson, tenho que fazer? Ou os senhores que estão aí, porque tem muitos pastores, escuta o que eu estou te falando, muitos presbíteros, muitos missionários, diáconos, obreiros, muitos evangelistas, que são limpos dessa palavra interiormente lobo devorador. São pessoas sinceras. São pessoas sinceras. São pessoas que ela não mente para ela mesma. São pessoas que não estão preocupadas com o seu bem-estar, mas em avisar as pessoas, em ajudar as pessoas. E ter a humildade, veja bem, não ter a prepotência, não ter a arrogância, não ter a maneira de se achar a melhor pessoa do mundo porque detém algum conhecimentozinho pequenininho. Tanto é que não é nada. Então, o Yahushua, gente, ele veio para mudar o caráter de uma pessoa. O caráter. Não, ele muda o caráter da pessoa, mas não do falso profeta. Porque o falso profeta, ele vai querer as honras, né? Porque ele quer aparecer, ele quer ser melhor do que as pessoas.
e ele vai deter mesmo o conhecimento, ele vai até te enganar, ele vai te enganar. Gente, essa palavra engano, ela aconteceu com o Samael lá em cima no céu. Ele conseguiu enganar a terça parte, gente. Você imagine aqui na terra, se ele não vai usar pessoas, se ele não vai usar pessoas, escuta o que eu estou te falando, para enganar as pessoas. Primeiro a pessoa vai se enganar, ela mesma vai se enganar. Porque o primeiro encontro com o Yahushua tem que ser entre o que se diz profeta, tem que ser com o Yahushua. O eu interior tem que ser quebrado, não adianta. Se a pessoa interiormente, ou se eu venho para cá, interiormente eu sou um camarada prepotente, sou arrogante, não tenho humildade, se eu sou um cara que eu estou visando a minha condição financeira, não, porque vocês têm que, né? Você está entendendo o que eu estou falando? Se eu estou visando só benefícios para mim, então eu estou qualificado para ser um falso profeta. Não porque eu estou lendo uma Bíblia, entre aspas, mexida, mas porque o templo do Pai, eu interiormente estou sujo, o meu templo está contaminado pelas coisas desse mundo. E outra coisa, a pessoa não consegue, o falso profeta, ele não consegue olhar para ele não consegue nem se olhar no espelho, ele não consegue ter a hombridade, a humildade e o reconhecimento de que ele está sendo astuto, ou o pior, né? Que é aquela consciência cauterizada, que a pessoa sabe que está errando, mas ela não quer ter a humildade de reconhecer que ela está errando. A esses será um julgamento muito forte, né? Eu acredito que um julgamento mais forte do que... Porque quanto mais você vai sabendo, gente, quanto mais você vai descobrindo, quanto mais você vai vendo a verdade, você vai tendo uma parcela maior de culpa, de culpabilidade. Então, quanto mais você está entendendo da palavra, mais você está próximo, ou você se entrega de vez, se limpa de vez, porque até então você é inocente. Mas quando é que você não é mais inocente? Quando você tem a maldade no teu coração. Quando você não mede as palavras para poder atingir a outras pessoas, para proferir palavras para outras pessoas, de maneira indireta, como eu estou fazendo aqui agora, que é também uma maldade. Vocês estão entendendo, pessoal? Isso não é ser falso profeta. Eu estou intencionalmente, para não atingir certas pessoas, eu estou intencionalmente, a minha intenção é alcançar essa pessoa específica, mas não falar sobre ela. É aí que reside a maldade. Entendeu, pessoal? É aí que reside a maldade. E aí me torna um falso profeta. E eu também não tenho que agir com falsidade, dizendo assim, eu perdoo aquela pessoa que me fez uma ofensa, aquela pessoa que falou mal de mim indiretamente, eu perdoo. Não perdoa, gente. É mentira. Você sente. Todos nós sentimos. O único que não sentiu nada foi esse aí, Yahushua. Ele não sentiu uma raiva de um ser humano. Não sentiu nada do ser humano. Pelo contrário, ele sentiu compaixão, porque ele estava muito acima de todos esses profetas que vieram. Ele sim está acima de todos os profetas, de todos os mestres. Yahushua. E aonde tiver escrito esse nome aí, Yahushua, gente, a gente tem que louvar. Porque até um tempo atrás, esse nome Yahushua, há 10 anos atrás, eu lembro que não era falado. O nome Yahushua não era falado. Não importa onde ele é falado, que ele seja pronunciado. Porque quem vai escolher o ser humano não sou eu, e nem alguns youtubers. Quem vai escolher o ser humano é ele. Porque esse trabalho todo que nós estamos desenvolvendo aqui, o trabalho que nós estamos desenvolvendo na internet é para falar, claro que todo trabalho que tem dos livros apócrifos, é para mostrar os livros apócrifos. Mas a intenção do trabalho é falar desse nome aí, esse nome aqui, Yahushua. Tá vendo esse nome? Não importa se eu vou pegar uma Bíblia que tá
que é uma Bíblia que é satânica. Não importa se eu vou pegar uma Bíblia Dalit com a letra dos falsos judeus. Não importa. Não importa. Porém, essa Bíblia aqui, e essa Bíblia que os senhores estão lendo aí comigo, essa aí, ó, que é a Bíblia, a Imaculada Escritura, elas detêm o nome de Yahushua e de Yahweh. Não, a Dalit não nem fala, a Dalit fala Yahweh. Mas essa Bíblia fala Yahweh. Essa aí, ó. E aí, eu gostaria de fazer uma pergunta para os senhores, né? Os senhores que estão conhecendo o nome de Yahushua. Em qual lugar os senhores gostariam de ver o nome de Yahushua? Em qual lugar que você se sente mais confortável ver o nome de Yahushua? Em uma Bíblia? Ou em um livro que fala sobre o nazismo, sobre Hitler? Em qual lugar que você gostaria de ouvir mais sobre o nome de Yahushua? Qual que tem mais peso? Um livro que fala de Hitler, que conta a história de Hitler, com o nome Yahushua, ou uma Bíblia que fala, tendo alguns nomes adulterados e tal coisa, mas que fala do nome de Yahushua? O que vocês acham? Eu, como sou manipulador, eu poderia falar para você, não importa o lugar. Tanto no livro do Hitler, quanto na Bíblia, adulterado é a mesma coisa. Eu manipulando, eu iria manipular você. Mas eu poderia te dar uma outra opção. Entre a Bíblia e um livro falando de nazismo, já que está na nossa cabeça, eu prefiro 1000 vezes a Bíblia. Entendeu, pessoal, como é que uma pessoa, o falso profeta, ele profere? Agora eu digo para vocês o seguinte, tá vendo esse nome aí, Yahushua? Esse é o nome que nós devemos exaltar. Esse é o nome que nós devemos exaltar. Então, esse canal irá continuar firme e forte, pequenininho, mas incomodando muita gente. Está incomodando, tá? Está incomodando porque o povo, gente, o povo que está assistindo, você que está me assistindo do outro lado aí, você não é massa e nem propriedade de grupo ou de canal de YouTube algum. Você é livre. É isso que o governo, é isso que Lúcifer quer fazer com as pessoas. Ele acha que esse mundo aqui é dele. O Lúcifer, ele acha que esse mundo é dele. Ele acha que tudo que está aqui é dele. Que nós somos uns intrusos aqui nesse mundo. E aí, ele faz de tudo para destruir os seres humanos que não conseguem enxergar a obra do Satanás. Não conseguem enxergar a obra de Satã. E acho que a pior obra de Satã não é ele usar quem está fora, quem não está pronunciando o nome de Yahushua, não. Não é quem está, por exemplo, desfilando na Marquês lá no Sambódromo, exaltando os Exus, não. Não é aquele que está lá dentro da maçonaria invocando o Gadu, não. Não é aquele que está lá invocando o diabo lá, fazendo aquelas sessões de invocação bruxa. Não. Pior é aquele que está usando o nome de Yahushua em seu benefício próprio. Ah, meu irmão, esse é pior. Sabe por que ele é pior? Primeiro porque ele conhece a verdade. Então, quando a pessoa conhece a verdade, ele é sabedor da verdade. E quando ele conhece a verdade e ele sabe, e ele está proferindo aquela palavra, nessa intenção, a intenção, que nem essa a minha intenção de atingir essa pessoa, é muito provável que a condenação seja maior. Seja bem maior. Ou ainda em vida. É muito forte isso, hein? Ou os planos dessa pessoa, pode ser que o diabo exalte ela? Pode. Pode ser que o diabo faça dela um instrumento na mão dele? Pode. Claro que pode. Mas vamos lá. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado, hein? Cuidado. Muito cuidado com o que vocês ouvem, cuidado com aqueles caras que vêm achando que é mestre, que está usando a palavra, as palavras, os livros, né? O conhecimento didático. Cuidado com esse cara, viu? Porque eles são manipuladores.
narcisistas, dominadores e muito inteligentes, sórdidos, pessoa altamente suja por dentro. Por dentro, por fora é maravilhosa, mas por dentro são víboras. Então cuidado com os falsos profetas, eles vêm disfarçados de ovelhas. Mas interiormente são lobos devoradores. Gente, pessoa que não tem humildade, pessoa que não tem caráter, né? Pessoas que manipulam as pessoas a seu bel prazer, que usam da bondade de muitas pessoas para se beneficiar, pode ter certeza. Pessoas que estão incomodadas porque outras pessoas vão falar do nome de Yahushua, outras ovelhas virão que não são desse aprisco, disse Yahushua. Eu não posso me incomodar com alguém aqui do grupo DRM, que está querendo montar um canal, está querendo fazer um trabalho. Não posso, nem devo. Aliás, pelo contrário, eu sou bem diferente. Eu pego e coloco aqui para falar no nosso canal. Eu pego para treinar, para ensinar a pessoa a falar de Yahushua na mídia, né? Porque todo mundo sabe falar de Yahushua. Aí está dizendo assim, ó, vocês o reconhecerão pelo que eles praticam. Beleza. Até aí tudo bem? Dá para reconhecer? Dá para reconhecer. Mas tem uns falsos que não dá para reconhecer, não. Ele se maqueia. Isso aqui é maquiagem, né? Maquiagem, por exemplo, as mulheres sabem bem disso e os artistas sabem bem disso. Para ele aparecer com aquela figura bonita na telinha, eles vão lá, né? Pegam os pozinhos, né? Isso foi ensinado pelos anjos caídos. Pega o pozinho e coloca os cílios, pinta os cílios, a sobrancelha, maqueia a carne, a face, o pescoço. Então, a maquiagem faz com que essa pessoa tire a imperfeição dessas pessoas. A maquiagem tira a imperfeição da mulher, do artista, faz com que aquele rosto seja lindo, seja aceitável. Oh, que rosto lindo, que pessoa linda, que pessoa bonita. Mas ela está maquiada, irmão. Ó, ela está maquiada. É a mesma coisa a pessoa quando vai namorar, né? No início do namoro, não é assim? Você não vê os defeitos das pessoas. Hoje já está acabando um pouquinho isso, mas você não vê se a pessoa é ignorante. Não, perdão. Ignorante é de conhecimento de causa. Se ela é arrogante, se ela é grossa, se ela é intolerante, se ela é ansiosa. As pessoas, a gente não consegue enxergar e detectar no início ou mais ou menos do relacionamento se a pessoa ela tem tendências. Isso acontece no namoro, no trabalho, na convivência, na amizade, na escola. Você sabe que você está vendo a pessoa ali. Num primeiro momento você vê assim, nossa, que pessoa legal, que pessoa bacana. Mas ela está maquiada. Ela está maquiada porque ela não é ela. Ela não diz aquilo que ela está pensando. E as pessoas são falsas. Gente, o mundo está cercado de pessoas falsas. Pessoas que estão rindo para você. Inclusive tem técnicas de marketing que a pessoa tem que ficar mostrando os dentes o tempo todo. Assim, dessa forma. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não aceita muito pessoas com carranca. Carranca são aquelas figuras que a gente vê, aqueles tipo ídolos, né? Postes, ídolos, tipo estátua, com caras feias. O nosso cérebro ele não processa essas carrancas. Então ela se disfarça, ela se maqueia, ela se transforma. Ela é um metamorfo, ela é filha desse Deus transformista chamado Terron. Ela se transforma nesse Terron. E a falsidade está sobre isso. Olha, eu posso falar aqui o dia inteiro sobre falsidade, gente. O dia inteiro sobre falsidade. E os falsos são inteligentes. Eles são muito inteligentes, muito inteligentes. Muito inteligentes. E a gente tem que tirar o chapéu para eles, né? Porque se eles aplicassem isso com a humildade, se eles aplicassem isso com a simplicidade, eles seriam ótimas pessoas. Porque eles estariam debelando o diabo que estava no coração dele.
Olha, Denilson, o diabo usa quem fala do nome de Yahushua? Ah, mas é lógico, gente. É lógico. É lógico que usa, gente. Lógico que usa. E usa para lutar contra os próprios, né? Os irmãos próprios. Usa eles para lutar contra os irmãos próprios. E para proferir ódio contra as instituições religiosas. Porque assim, o apóstolo falou que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Não adianta, tem que amar pessoas, cara. Eu tenho que amar aquele pastor que está enganando as pessoas. Eu tenho que amar ele. Claro, eu vou falar para ele de Yahushua. Mas eu não posso chegar aqui numa rede social e induzir os senhores a ficar com ódio de quem vai para a igreja. A chegarem nas suas residências e ficarem com raiva e ficar discutindo e debatendo com seu familiar sobre Yahushua. Não. Você tem que sim amá-los. Mas é amar mesmo, gente. De ser amigos. Você sabe o que é ser amigo? Colega, companheiro, sentar, conversar, se transformar num amigo sem intenção nenhuma. Que uma hora esse teu familiar, ele vai dizer para você assim, nossa, você mudou tanto, sabia? Você mudou tanto. Porque a primeira coisa que acontece quando as pessoas vão para a igreja, elas se separam. E elas acham que se afastando dos familiares, ela vai estar fazendo a vontade de Yahushua. Pelo contrário, em nenhum momento você vê Yahushua se afastando dos irmãos dele, e da mãe dele, e da família dele. Mesmo que sendo emprestado. Ele se afastava, orava, ele começou, quando ele andou até um certo tempo com a família. Depois ele começou um trabalho missionário. Ele tinha que ir para muitos lugares. Ele não podia arrastar todo mundo com ele, com a família dele. Mas ele sempre que podia, estava sempre com a mãe, estava sempre com os irmãos. Apesar de não ser irmão de sangue, né? Cuidado com os falsos profetas. Cuidado. Analise, gente. Analise a vida da pessoa. Analise o comportamento. Analise o que ele está dizendo. Analise o que a pessoa... Primeiro é quem está falando. Analise quem está falando e analise o que ele está falando. Se o que ele está falando, todos os itens está batendo, show. Parabéns. Agora, se o que ele está falando tem alguma coisa nessa pessoa que não condiz, pessoa que... entrar em contradição, gente. Contradição é uma coisa que no mundo da investigação, no mundo da investigação, quando a pessoa entra em contradição, ela está mentindo. Quando a pessoa entra em contradição, ela está mentindo. Quem é inspetor, quem é pessoa que trabalha detetive, sabe que se a pessoa entra em contradição, ela está mentindo. Hoje eu estou aqui, eu estou falando aqui, uma coisa é você reconhecer que você errou. A outra coisa é você entrar em contradição. Por exemplo, eu falo assim, gente, essa Bíblia aqui, essa Bíblia Imaculada, ela é satânica. Mas eu, num outro momento, falei que essa Bíblia a gente podia ler. Então eu estou entrando em contradição. Que se por algum motivo eu entrar e começar a ficar falando, é porque eu tenho um interesse escuso em que você acredite naquilo que eu estou falando. Entendeu mais ou menos como é que é o negócio? Eu não tenho que te convencer de nada. Eu não tenho que usar técnicas persuasivas para te convencer sobre se aquela pessoa é boa ou ruim, sobre aquele canal que é bom ou ruim, ou sobre aquela igreja se é boa ou ruim. Eu não tenho que te convencer. Eu tenho que te falar a verdade. E o que eu quero dizer através dessas palavras? Qual é a mensagem que eu estou jogando aqui para você? E Yahushua nos alertou que quando estivesse chegando o fim, essas situações iriam acontecer rotineiramente. Então, para a gente não ficar triste, não ficar abatido, também não se julgar o melhor, e nem se julgar porque você está... Não. Você deveria se manter naquilo que você se propôs, falar dele, só isso, mais nada. Falar do nome dele, Ele chamou a gente para falar do nome, Esse nome aqui, tá vendo? Tá vendo esse nome aqui? Esse nome aí que tá aí, tá vendo aí? Esse nome é importante. O resto é o resto. Esse nome aqui, esse aqui, esse. Eu não encontro esse nome aí nessa Bíblia aqui. Eu não encontro. Essa Bíblia que é lida por vocês aí, evangélico. Eu não encontro esse nome. Esse nome só tem em 2 Bíblias. Bíblias, não é livro de Hitler, não. Falando de nazismo, não. É Bíblia. A Bíblia
essa palavra foi inserida na nossa cabeça, né? Porque são escrituras sagradas. Então eu tenho, para mim, se tem esse nome, para mim vai ser sempre sagrado. As escrituras que diz que esse nome Yahushua é o verdadeiro nome de Salvador. Simples assim. Simples assim. Então aqui eu vou ler a mesma passagem, ó. É essa mesma passagem, mas na Bíblia do João Ferreira de Almeida. Ó. É a mesma passagem. Lá em Lucas, em Mateus, no capítulo... Vamos ver aqui o capítulo aqui de Mateus. Mateus, se eu não me engano, 7:15. Ó, tá assim, cuidado com os falsos profetas. Mesma coisa. E Yahushua alerta sobre falsos profetas. Vamos ver se eu consigo colocar aqui, ó. As duas Bíblias, né? Porque é Bíblia, gente. Eu não estou falando de livros que eu acho, não, né? É Bíblia, ó. Se a pessoa não tem a capacidade de mostrar, eu mostro aqui, ó. Cuidado com os falsos profetas. Eu acho que está aqui, ó. Cuidado com os falsos profetas. Eu acho que é aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Tá vendo? Cuidado com os falsos profetas. Aqui está dizendo assim, ó. Yahushua alerta sobre os falsos profetas. Aí vem dizendo aqui, ó. Nessa Bíblia aqui, na Bíblia que vocês têm em casa. Cuidados com os falsos profetas, que vem até disfarçado de ovelha, mas interiormente são lobo devorador. Não mudou muita coisa, não. Aí, vamos lá. Vamos ler o texto todo, para a gente poder encerrar essa nossa resenha, esse nosso vídeo. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês disfarçados de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Vocês olha o que ele disse, vocês o reconhecerão pelo que eles praticam. Vocês o reconhecerão pelo que ele pratica. Então não adianta. O lobo, ele vai se mostrar em algum momento. Ele pode esconder 1, 2, 3 momentos, mas ele vai se mostrar quem ele é. Cuidado. Colheu uva de espinheiro, figo de pés de urtiga. Assim toda árvore boa produz bons frutos. Porém a árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, e nem uma árvore má pode dar bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Portanto, vocês reconhecerão os falsos profetas pelos seus frutos. O que é os frutos, pessoal? Frutos do profeta, frutos do falso profeta. Fruto. Mentira é um dos frutos, né? Mentira, falsidade, soberba. Ó, vou falando, né? Mentira, falsidade, soberba, orgulho. A pessoa é cheia de si, ela acha que ela é alguma coisa. Esses são os frutos. Quando você olhar para o camarada e ele tem esses requisitos, tá? Você que está vendo, ele tem esses requisitos, posso falar uma coisa? Fuja dele. Fuja desse cara, irmão. Fuja dele, que ele vai ter, ele é problemático. Essas pessoas são problemáticas. São narcisistas. Pesquise sobre narcisismo. Inclusive o narcisismo fala do narcisismo, né? Bom, se eu também estiver falando, eu só ver a mesma coisa, né? Mas os frutos, gente, tá? Basicamente, os frutos do Espírito estão na humildade. Ó, os frutos do Espírito estão na humildade, na simplicidade, na verdade, não ser arrogante, não ser uma pessoa que está disfarçando. Vocês estão disfarçando. Tem gente que mudou, era de um jeito, um tempo. Se você analisar bem, para pensar. Se analisar bem, a pessoa era de um jeito e depois se transformou em outro. Como é que pode isso? Olha aí. Para completar, nem todo aquele que diz mestre, mestre entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, meu mestre, não profetizamos em seu nome?
Em seu nome não expulsamos demônio, em seu nome não realizamos milagre, então eu lhe direi na cara, eu nunca vos conheci vocês. Afaste-se de mim, todos vocês que praticam a transgressão. Essa é a Bíblia que você pode ver, tá? Nós oferecemos ela gratuitamente aqui no nosso grupo, tá? O nome dessa Bíblia, deixa eu tirar minha cara aqui, ó. Eu vou colocar aqui para vocês. É uma Bíblia que tem o fermento, né, dos fariseus. Ela é a Bíblia do Josimar Dias, As Imaculadas Escrituras, ótimo livro, vocês podem ler, sempre junto com a Bíblia do João Ferreira de Almeida e a outra Bíblia Dalit e outras Bíblias, para você testificar se o assunto bate. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Então o que eu quis falar para você é cuidado com o lobo, cuidado com o lobo. Cuidado com as pessoas que até falam do nome de Yahushua. Cuidado. Elas são muito inteligentes. Ela tem um dom da palavra. Ela sabe manusear bem a palavra. Cuidado. Muito cuidado. Preste atenção nos frutos dessa pessoa. Faz uma lista pregressa da vida dessa pessoa para ver se essa pessoa, ela realmente é aquilo que ela está falando, né? Se nos bastidores essa pessoa é realmente, analise, investigue essa pessoa. Veja essa pessoa, vê se ela não está mentindo, ela não mentiu para você. Se ela mentiu, se ela começou... Porque tem uma coisa de mentir e omitir. Mas se ela mentiu, falando uma coisa que ela não é, cuidado com essa pessoa. Cuidado com essa pessoa. Muito cuidado. Porque é o lobo disfarçado de ovelha. Esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Ó, olha aqui, ó. Isso machuca muito o diabo. Machuca muito o diabo. Porque, veja bem, só para a gente encerrar aqui, se eu achar que eu sou dono do nome de Yahushua, acabou para mim, gente. Acabou. Se eu achar que, por um capricho meu, eu achar que eu agora... Peraí. Tem que parar, porque agora eu tenho um canal. Eu sou o canal DRM. Eu sou. Eu que falo do nome de Yahushua. Eu falo no meu programa como ninguém. Eu detenho, eu estou formado, eu sou isso, aquilo, outro. Você não é nada. Você não é nada. Aliás, não é só você não. Eu também não sou nada. Nós não somos nada. Somos uma éfa de uma flor e que vai passar. Mas que Yahushua abençoe a todos vocês, tá bom? E obrigado por vocês estarem conosco e nos assistindo. Temos mais história para você, tá bom? Ótimo dia para todos. Que Yahushua acompanhe vocês e que Yahweh possa pôr as mãos poderosas dele para proteger a sua família. Forte abraço, gente. Não deixe de dar o seu like. Não deixe de compartilhar nossos vídeos. Não deixe de falar de Yahushua, tá bom? E vamos em frente. Tchau.